Graça e paz, meus queridos irmãos, que bom poder estar aqui com você mais uma vez nesta manhã maravilhosa. E eu gostaria de orar com você e pedir a Deus que possa nos abençoar e que possamos ter uma aula edificante nesta manhã de domingo. Feche os teus olhos, ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estar aqui na tua presença mais uma vez. Como é glorioso, como é edificante poder estar aqui na casa do Senhor, a igreja do Senhor, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Que o Espírito Santo possa nos revelar, que o Espírito Santo possa nos edificar. Pai querido, eu agradeço ao Senhor pela tua presença em nosso meio. Que possamos ter uma aula edificante. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo, dessa pessoa maravilhosa no Novo Testamento, na Nova Aliança. Semana passada nós estudamos a respeito do Espírito Santo na Antiga Aliança e hoje nós vamos falar do Espírito Santo na Nova Aliança. Abra comigo o seu livro, a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 13. Atos, no capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos, que é o texto base para a gente estudar. Diz assim, em Atos capítulo 13, do versículo 2 ao 6. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Como é maravilhoso um homem cheio do Espírito Santo. Podemos ver o Espírito Santo atuando significativamente no Novo Testamento. Os objetivos da lição desta manhã é compreender como o Espírito Santo ele age no Novo Testamento de forma mais clara do que o Antigo Testamento. Você vai perceber no Novo Testamento que o Espírito Santo ele age de forma mais clara. Inclusive você vai encontrar esse nome no Novo Testamento, em alguns textos bíblicos, em alguns livros, esse nome Espírito Santo. Na Antiga Aliança você não tinha o Espírito Santo tão claro. Nós vemos a presença do Espírito Santo na Antiga Aliança, mas no Novo Testamento a gente pode perceber que ele atua de forma mais clara, e até mesmo os escritores colocam esse nome. Podemos entender também que o Espírito Santo ele trabalha diretamente na igreja para quê? Para edificar a igreja em Cristo. Nós podemos perceber que o Espírito Santo ele teve e tem um papel fundamental para a execução dos planos de Deus. Desde a eternidade, o Espírito Santo ele trabalha na execução dos planos de Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada ela foi integralmente redigida sobre a inspiração do Espírito Santo. Em ambos os testamentos, a sua presença ela é real, efetiva. Mas no Novo Testamento ela é apresentada com maior clareza.
Se você ler os textos bíblicos, no Novo Testamento, os Evangelhos, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, e também existem mais atos do Espírito Santo do que os atos dos apóstolos, a gente percebe a presença do Espírito Santo na Bíblia e elas são notadas do primeiro ao último capítulo. De Gênesis a Apocalipse a gente percebe a presença do Espírito Santo. A revelação das verdades divinas, eu só diminuir o volume aqui, está um pouquinho alto. A revelação das verdades divinas, ela é expressiva nas Escrituras, e no Antigo Testamento a expressão Espírito do Senhor, ela ocorre por cerca de 25 vezes, o Espírito de Deus. 14 vezes o Espírito Santo. O Novo Testamento já tem referência, cerca de 261 referências do Espírito Santo, e em 24 deles de seus livros. E existem 57 passagens com referências diretas ao Espírito em Atos dos Apóstolos. E não é por menos que ele também é chamado por alguns de Atos do Espírito Santo. Eu, por mim, particularmente, o livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque a gente vê mais os Atos do Espírito Santo do que o próprio Atos dos Apóstolos. A gente vê no Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, que tem os Atos dos Apóstolos, porém, apenas, maior quantidade, apenas 2 apóstolos, e não todos os apóstolos. Mas vemos em todo o livro de Atos, os Atos do Espírito Santo. Pois bem, irmãos, nós podemos perceber essa sublime presença da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, que é revelado nos Evangelhos. Os 3 Evangelhos, que é chamado de Mateus, Marcos e Lucas, que é chamado de sinóticos, eles veem Cristo de maneira semelhante. E tem muitas correspondências verbais, não porque eles copiaram um do outro, mas porque essa era a forma pela qual a vida de Cristo era contada regularmente pela igreja primitiva. Mateus, por exemplo, outra testemunha ocular, ele acrescenta detalhes próprios que apresentam Cristo como o rei dos judeus, em cumprimento à promessa do Antigo Testamento. Lucas, ele retrata Cristo como o Filho do Homem, e ele inclui fatos colhidos de muitos seguidores primitivos de Cristo e aparentemente de outros episódios abreviadamente escritos. E a gente pode ver e ler em Lucas capítulo 1, versículo 1. E o propósito teológico de Marcos era explicar a vida mais significante de toda a história humana. Quem era Jesus? Jesus era o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1, versículo 11. O Filho do Homem, Marcos 2,10. Ele era o Messias, o Senhor. E João, provavelmente, ele foi escrito depois dos evangelhos sinóticos e antes de 1 João, 2 e 3 João e o livro de Apocalipse. E isso coloca a escrita do quarto evangelho em algum tempo depois, em torno de 70 a 90 anos depois de Cristo. João, ele deixa claro o seu propósito quando ele escreve. Ele espera que, ao contar aos seus leitores sobre os sinais de Jesus, que foram realizados na presença de seus discípulos, eles pudessem crer que Jesus era o quê? Era o Messias, o Filho de Deus, crendo que tivesse a vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Irmãos, só colocando
coisa importante aqui entre parênteses, o Espírito Santo, ele consola de maneira multiforme. Ele consola falando a verdade, ele consola administrando graças aos corações, testificando a Cristo, ensinando. O Espírito, ele tem uma multiforme maneira de consolar. Existe uma abundância de referência a respeito do Espírito Santo nos evangelhos. Os 4 evangelhos, eles relatam o Espírito Santo. Ele desceu sobre Jesus após o seu batismo. Mateus, Lucas, João, Marcos registram isso. Além disso, ele atuou na vida de João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 15. O Espírito Santo, ele gerou Jesus, Lucas 1,35. Ele ungiu o Mestre, guiou o Filho de Deus, conduziu o Cordeiro de Deus ao sacrifício por nós. O Espírito Santo também, ele trouxe vida a Jesus, ressuscitou depois de tudo. O Espírito Santo é o prometido Consolador. Ele está entre nós. Hoje, o Espírito Santo, profetizado pelo profeta Joel, no Antigo Testamento, no qual foi enviado por Jesus. O próprio Jesus enviou o Espírito Santo. É interessante, irmão, que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, somente Jesus ele pode nos dar. O Espírito Santo, ele, o Jesus, o próprio Jesus, ele nos batiza no Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos dos Apóstolos é o segundo volume de uma série de 2 partes. O Evangelho de Lucas, ele foi a primeira parte. O escritor de Lucas, ele começou contando a história da vida, do ministério, da morte, da ressurreição de Cristo. E ele continuou a sua história em Atos dizendo como a mensagem de Jesus foi pregada ao mundo após a sua ascensão, após a ascensão de Cristo ao céu. A igreja, ela começou uma comunidade predominantemente judaica em Jerusalém, e Lucas, ele conta como ela tornou-se predominantemente gentia, chegando aqui, até Roma. E Lucas, ele enfatiza 2 pregadores do evangelho, que é Pedro e Paulo, como personagens importantes na disseminação do evangelho. Paulo, ele pregou aos gentios, e Pedro não só pregou para o gentio, mas particularmente, prioritariamente, ele ficou pregando para os judeus. 2 missionários importantes, fundamentais na obra da evangelização, que foi fundamental naquela época. Jesus é o personagem principal no Evangelho de Lucas. E o Espírito Santo é enfatizado como aquele que continua o ministério de Jesus no livro de Atos dos Apóstolos. Logo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 2, nós somos informados de que Jesus deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Ele é mencionado novamente durante a escolha de um apóstolo que substituiria Judas, em Atos capítulo 1, 16. E Atos 2 é um macro subímene, pois ele narra a descida do Espírito Santo sobre os cristãos, reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, ou seja, estavam todos reunidos ali no cenáculo, cerca de 120 irmãos, e naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ele. Todas as pessoas que estavam ali foram batizadas com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo de Deus e começaram a falar em novas línguas. E nos relatos seguintes desse livro, o livro de Atos, temos a operação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Irmãos, sem o Espírito Santo na vida dos apóstolos, seria muito difícil, ou talvez seria impossível a atuação dos apóstolos na evangelização, do cumprimento
da palavra de Deus, que é o ide do Senhor naquela época. Não só naquela época seria impossível, como também é impossível para nós. Sem a presença do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo em nossa vida, será impossível para nós hoje. Se o Espírito Santo não estiver na minha vida e na sua vida, será impossível a realização da obra do Senhor. Sua capacitação aos cristãos foi fundamental para a expansão e para a edificação da igreja. Sem a presença do Espírito Santo na igreja hoje, a igreja não é edificada. Por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, orar, ter intimidade com o Espírito Santo, para ele que possa capacitar a igreja, nos dar dons espirituais, dons ministeriais, para o cumprimento, para a edificação da igreja aqui na terra. O Espírito Santo, em algumas cartas paulinas, por exemplo, o livro de Romanos, nós podemos perceber que na rica epístolas aos Romanos, Paulo nos apresenta o espírito de santificação, que nos libertou do cativeiro do pecado por meio do sacrifício de Cristo, o qual ressuscitou dos mortos. O apóstolo nos informa que o amor de Deus ele está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, e que a lei do Espírito de vida em que nós que nos livra da lei, que nos livra do pecado, que nos livra da morte, assim o verdadeiro cristão não é aquele que anda na carne, mas ele anda conforme o Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Não pode haver verdadeira vida sem a presença do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não vive a sua vida na carne, a sua vida em pecado, mas tem uma vida em santificação, em busca da presença de Deus e fazer com que a sua vida seja agradável ao Senhor. O Espírito Santo, ele nos habita também e nos identifica como pertencentes a Cristo, como Filho de Deus. É Ele que faz isso, Romanos capítulo 8. Ele garante a nossa futura ressurreição. Ele é intercessor, é Ele quem nos santifica. É vivendo no Espírito Santo que o cristão encontra justiça, o cristão encontra paz, o cristão encontra verdade ou alegria verdadeira. Por isso, nesse estudo é importante enfatizar a presença do Espírito Santo. Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. Nós devemos, de todas as formas, estar com o Espírito Santo, corpo, alma e espírito, porque é Ele que nos traz alegria, paz, a verdadeira justiça, e é Ele que faz com que nós tenhamos esse relacionamento com Deus. Nós podemos ver, então, que no livro de Romanos, nós temos o Espírito Santo como santificação. Agora, no livro de Gálatas, ele guarda semelhança com os Romanos, o livro de Romanos. Em ambas as cartas, Paulo ele procura mostrar o contraste entre a vida no Espírito e a vida carnal. E a pergunta do apóstolo expressa sua preocupação com a igreja, ou com uma igreja trocando a liberdade no Espírito pelas amarras legalistas, em Gálatas capítulo 3. E o Espírito também alcançou os gentios e permitiu que participassem das promessas de Deus a Abraão pela morte de Jesus, Gálatas 13. Nesse livro, Paulo fala sobre sobre manter a liberdade cristã, em Gálatas 5. Ele também fala sobre andar no Espírito e sobre levar as cargas um dos outros. No livro de Tessalonicenses, os cristãos em Tessalônica, eles experimentaram uma miraculosa transformação de vida quando se converteram da idolatria. Paulo passou um curto tempo com eles
Mas quando os apóstolos quando o apóstolo escreveu para a igreja de Tessalônica, alguns meses depois, eles já haviam se unido com uma dinâmica comunhão cristã. E essa epístola é uma das cartas mais mais pessoais que o apóstolo Paulo escreveu. E nela, Paulo ele falou que, apesar da tribulação, os tessalonicenses desfrutavam da alegria que provém do Espírito Santo. O que eu aprendo aqui nesta manhã? Irmãos, independente das tribulações, independente das circunstâncias que a igreja do Senhor esteja enfrentando neste tempo e vai enfrentar ainda mais no tempo vindouro. Algumas igrejas já estão enfrentando perseguição, já estão enfrentando lutas, algumas igrejas já estão sendo queimadas, algumas igrejas já estão sendo destruídas. Eu falo a igreja templo, mas também existem as perseguições religiosas. Somente o Espírito Santo ele pode nos trazer paz, alegria, e ele também admoestou a igreja a ser o quê? Zelosa, a fim de que o Espírito Santo não fosse extinto com o envolvimento em imoralidades. Meus queridos, nós não podemos envolver com imoralidades, com pecados. Nós devemos manter a igreja zelosa, porque o Espírito Santo é Deus e Deus não se compactua com pecados, com imoralidades. E precisamos nos libertar, fugir dessas coisas, do mal, da aparência do mal, a fim de que cheguemos ao Senhor com a nossa vida em santificação, cada dia mais, preservando a pureza. Amém? Outra coisa está no livro de Timóteo e no livro de Tito. Essas duas cartas de Paulo a Timóteo são classificadas como pastorais. E na primeira, Paulo ele adverte sobre apostasia nos últimos tempos, como alertou o Espírito Santo em 1 Timóteo, capítulo 4. E na segunda, o apóstolo ele aconselha Timóteo sobre o seu dom, o qual sem dúvida é uma capacitação concedida pelo Espírito Santo, a fim de que aquele jovem exercesse seu ministério. O apóstolo também lembra o jovem Timóteo de que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então essas duas epístolas de Timóteo, essas cartas que Paulo escreve a Timóteo, é para exercer esse ministério, uma carta pastoral. Ele diverte sobre a apostasia nos últimos tempos. E na segunda epístola, segunda carta, Paulo ele fala a respeito do ministério para ter força, não desistir, mesmo porque Timóteo era um rapaz novo, ele tinha medo de exercer o ministério que o Senhor tinha dado para ele. Ele tinha medo de ser criticado, ele tinha medo da oposição, das pessoas mais velhas, mas Paulo encorajou aquele jovem a exercer o seu ministério com amor, com temor, com fortaleza, com moderação. Agora a carta de Tito também é uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo, e Paulo ele menciona o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Encontramos no texto uma referência à regeneração, o novo nascimento operada pelo Espírito Santo no momento da conversão, ou seja, no momento que a pessoa ele se entrega a Jesus, o Espírito Santo regenera, começa esse processo do nascer de novo. Meus queridos, já estamos quase chegando ao final do estudo, mas vamos continuar, não desanime, e eu creio que o Senhor vai falar em seu coração, se não já está falando, porque a palavra dele é viva e eficaz.
o livro O Espírito Santo em outras cartas, como a de Hebreus, e destaca a supremacia ou superioridade de Cristo sobre um sistema sacrificial judaico. Ele afirma que o Evangelho ele foi confirmado por Deus mediante sinais, mediante milagres, maravilhas e os dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade, que está em Hebreus capítulo 2. Aliás, o testemunho do Espírito Santo é bem patente nessa epístola. Em Hebreus 9, versículo 14, lemos que Cristo se ofereceu em sacrifício pelo Espírito Eterno. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Eu acho importante nós lermos esse texto que está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E essa declaração que nós lemos também situa o Espírito Santo como o agente executor da redenção. Mediante o autor adverte da culpa que estará sobre aquele que pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espírito da graça, que está um pouquinho mais à frente em Hebreus capítulo 10. Nas epístolas de Pedro, também há referência do Espírito Santo na ressurreição de Cristo, de cujas aflições participamos. Todavia, o sofrimento pela causa de Cristo deve ser motivo de alegria para o cristão, pois significa que sobre este repousa o Espírito da glória de Deus, que está em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 14. Ou seja, a presença do Espírito Santo ele é manifesta de forma especial em sua vida, proporcionando o quê? Uma prévia da glória que nós desfrutaremos no futuro com Cristo. Meus irmãos, você pode desfrutar hoje aquilo que nós vamos desfrutar futuramente com Cristo. É lógico, com Cristo será mais completo, mas nós podemos participar, desfrutar desta glória hoje, no presente. Já na epístola de Tiago, a carta de Tiago, ela tem como tema a fé manifestada pelas obras. E para o autor, a vida espiritual tem de ser o quê? Produtiva. E ao mesmo tempo é uma vida que deve manter-se separada do mundo. É antagônica ao pecado, pois qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, não tem como nós amarmos o mundo e ser amigo de Deus. Amar a Deus. Nós não podemos amar o mundo e trazer o mundo para dentro da igreja, porque Deus não vai se agradar. Ele não vai compactuar com essas coisas. Por isso que nós temos que ser o quê? Inimigos do sistema, inimigos do mundo, não pactuar. Porque se nós amarmos o mundo, nós tornaremos inimigo de Deus. E eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser o quê? Amigo de Deus. Ou cuidais vós, que vão dizer a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele tem ciúme de vocês. Ele tem ciúme de mim. E a verdadeira vida no Espírito não comporta parceria com o mundo. Não tem como agradar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Ou nós agradamos a Deus e não agradamos o mundo. Ou agradamos o mundo ou desagradamos a Deus. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso eu convoco você. Por isso eu convido você
estar próximo do Espírito Santo, deixar esse sistema, deixar o mundo com a sua concupiscência, com tudo aquilo que não presta e voltar-se para Deus, voltar-se para o Senhor Jesus. Irmãos, já finalizando, o Espírito Santo no livro de Apocalipse. O Espírito Santo, ele aparece de maneira multiforme no livro de Apocalipse. Ele está diante do trono de Deus, no céu, e ele é apresentado pelo fogo, pelo número 7, identificado como 7 Espíritos de Deus. A frase, a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repete-se 7 vezes no livro de Apocalipse e demonstra a sua participação ativa do povo de Deus. Ativa na vida do povo de Deus. Por isso eu digo para vocês, o Espírito Santo está aqui como consolador, ele está ativamente nos ajudando, nos auxiliando, nos dando força, capacitando a igreja. Amém? O Espírito Santo está te ajudando. Irmãos, é maravilhoso saber que o Espírito Santo ele está pronto para prestar assistência ao cristão em momento de aflição, momento de angústia, perseguição. Se você está enfrentando este momento, nesse exato momento, angústia, perseguição, calúnia, irmão, saiba que o Espírito Santo ele está com você, ele está aí para te ajudar. Quando você precisar defender a sua fé, o Espírito Santo ele está com você te ajudando. E essa assistência, ela foi prometida literalmente por Jesus, não foi por qualquer pessoa, foi por Jesus. Ele prometeu, estará com vocês até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo, no livro de Apocalipse, ele é responsável por proclamar a bem-aventurança acerca do que aqueles que morrem em Cristo. Com a esposa do Cordeiro, ele faz um generoso convite: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome da graça, ou de graça da água da vida. Quem tem sede, vem. Você tem sede? Venha para Jesus. Você tem fome? Sabe, venha para Jesus. Você tem ouvidos, você está escutando a voz do Senhor? Venha para Jesus. A palavra Espírito aparece 9 vezes no livro de Apocalipse. E é maravilhoso saber que o Espírito Santo está pronto para prestar assistência ao cristão em momento de aflição, em momento de angústias, em momento de perseguições, o qual ele precisar de ajuda para a defesa de sua fé. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Ele está comigo. Essa é uma assistência, sabe, irmãos, que foi prometida literalmente por Jesus. Saiba disso. O Espírito Santo está com você. Nesta manhã, nesse dia, o Espírito Santo está com você. Para concluirmos, a apresentação do Espírito Santo na página do Novo Testamento, sabe, ainda que de modo resumido, dadas essas inúmeras ocorrências no texto sagrado, devem nos convencer do imenso privilégio que a igreja possui por ter essa presença maravilhosa do Espírito Santo, a sua expansão, a sua edificação. Irmãos, que saibamos valorizar e que possamos caminhar lado a lado dessa presença maravilhosa do Espírito Santo continuamente. Dispomos-nos para o seu serviço na igreja e na evangelização do mundo. Precisamos do Espírito Santo. E eu convido a você nesta manhã, peça a Ele: Espírito Santo, me ajude, me capacita, que eu possa receber o Senhor cada dia mais, que eu possa ser cheio do Espírito Santo para executar as suas tarefas, as obras, aquilo que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus. Amém? Eu convido a você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai querido, muito obrigado por essa manhã maravilhosa de estudo bíblico dominical. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado em nossos corações de maneira poderosa. Ó Deus,
também tem falado nos corações das pessoas que estão nos vendo, que estão participando dessa EBD. Pai, abençoa em nome de Jesus, que possamos ter uma semana de paz, de alegria na Tua presença. E que neste domingo, que hoje, nós possamos tirar esse dia para a adoração do Teu santo nome. Pai querido, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, cura a nossa nação, cura a nossa cidade. Ó Pai, no nome de Jesus, repreende esse mal, o coronavírus. Ó Pai, colocamos por terra em nome de Jesus, sara todas as nações. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos esse mal, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Eu aguardo por você hoje à noite, no culto abençoado que teremos às 19h30 na igreja Projeto Júbilo, na rua Rio Jordão 120, em nossa cidade, no Parque das Águas, cidade de Patinga. E se você ainda não curtiu o nosso canal, curte o nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações, as mensagens, palavras, pregações que nós postamos. E também compartilhe para os seus amigos. E se inscreva para que possamos cada dia mais melhorar e compartilhar a palavra do Senhor em toda a terra. Esse é o nosso propósito, compartilhar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, tenha um bom dia na presença do Pai, na presença do Espírito Santo.